Fala, galera. Bem, eu sou o professor Hamilton. Eu gostaria, antes de começar a aula, que você curtisse, comentasse e compartilhasse as nossas aulas, tá bom? Isso é muito importante para que a gente possa continuar preparando mais e mais aulas para vocês. Eu vou dar continuidade no conteúdo do Função do Primeiro Grau, porque eu percebi que faltaram alguns detalhes a mais para serem ditos, tá ok? Segundo o nosso Enem, função do primeiro grau é o chamado está dentro do chamado conhecimentos algébricos. E outro detalhe, o Enem exige de você, enquanto aluno, 3 habilidades. Na habilidade 19, ele quer que você identifique a relação entre grandezas. Se vocês forem lembrar do conceito de função, vocês vão ver que toda função é uma relação, né? Função é uma relação. Mas não basta você identificar esta relação. Ele quer que você o quê? Interprete gráfico entre essas relações. Ah, professor, então por isso que na prova do Enem vem muitos gráficos? Sim, exatamente. Mas aqueles bandos de gráficos lá não tá ali porque é bonitinho para não. Porque o Enem está cobrando de você a habilidade 20. Você tem que saber analisar, interpretar gráfico. É a habilidade 20 do Enem que está exigindo, não sou eu. É a habilidade do Enem. Mas não basta você identificar a relação, não basta você saber gráfico. Você tem que também o quê? Resolver situações, problemas do teu cotidiano. Por exemplo, o taxista faz isso, 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 isso. Opa, é um problema do cotidiano, certo? É um problema do cotidiano. Então o Enem quer que você seja habilidoso, que tenha essas 3 habilidades. E você está aqui acompanhando a nossa aula justamente para que você aprenda. Ou, se você já souber, né, que você melhore essas 3 habilidades. Tá ok? Bem, na aula passada eu já mostrei para vocês que toda função do primeiro grau é dada por esta expressão, onde o a é o coeficiente angular, que é o nosso valor variável, e o b é o nosso coeficiente linear, que é o valor fixo. Eu mostrei para vocês na aula passada como resolver montar esta função a partir de gráfico. Falei, gente, se o gráfico toca o eixo y, aquele ponto ali é o ponto B, certo? Mas vejam para este gráfico que caiu nesta Universidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Vejam que o gráfico toca o eixo y aqui, mas não tem nenhum valor ali. Ou seja, eu não sei quanto vale o valor de B, assim de cara. Okay? Então, na aula de hoje, a gente vai resolver questões que caíram no Enem, aonde não tem o valor de B te dado assim de cara. Tá? E você vai ter que descobrir qual é o valor de B. Por exemplo, essa questão aqui caiu no Enem de 2019. Ao ler a questão, você vai dizer o seguinte: o gerente recebe R$ 1.000 por semana. Aí você pode pensar, é um gerente, né? Esse gerente recebe mais de R$ 1.000 por semana? Não. Ele recebe menos de R$ 1.000 por semana? Também não. Então, ele recebe exatamente R$ 1.000. Opa, então, segundo os conceitos da aula passada, esses R$ 1.000 são meu valor de B. Tudo bem, se você quiser, vai lá e escreve. B igual a R$ 1.000. Tudo bem. Tá, então diz o seguinte, que os demais funcionários são diaristas, cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80, então 80 vezes 2, 160. Então, 160, se tiver um diarista, é R$ 160. 2 diaristas, 320. Então, tá variando 160 e 160. Então, 160 é o meu valor do A, que é o coeficiente angular. Portanto, a minha resposta é a letra E. 160x mais 1.000. Perfeito. Marquei a letra E, saí da prova todo feliz. Quando eu chego em casa, que eu vou conferir o gabarito, eu vejo que não é a letra E. Mas onde foi que eu errei? Como diz lá o cara lá do Zorra Total. Onde foi que eu errei? Certo? Eu te digo onde foi que você errou. Você não prestou atenção em um detalhe. A questão não está pedindo a quantidade, no caso, o valor gasto, né, em reais, por número de diaristas. Se fosse número de diarista, perfeito, você estaria correto. Mas a questão está pedindo em relação à quantidade total de funcionários. Então, quando você expressa desta forma, você não está levando em consideração, por exemplo, o gerente. Tá?
Tanto que a questão trabalha em relação a X, você colocou D de diarista. Então, são duas situações diferentes. Ah, professor, então aquela noção de valor fixo, valor variável está errado? Não, não está errado, está certíssimo. Porém, nesta questão, além deste conhecimento, ele está exigindo um outro de você, outro detalhe. Então, como é que eu vou resolver essa questão? Se eu tenho D, eu vou dizer que o D é diarista. Cada um recebe R$ 160, que eu já vi que é um valor variável, né? Vai variar conforme a quantidade de diaristas. Eu tenho um gerente, que é o meu G, ele recebe o valor fixo de R$ 1.000. A gente já viu que o total de dinheiro gasto por semana é dado por essa expressão, ou seja, R$ 160 vezes a quantidade de diarista mais R$ 1.000 de gerente. Perfeito. Porém, se o meu total de funcionários é a quantidade de diaristas mais o gerente, portanto, a quantidade de diaristas é o quê? É o total de funcionários, X, menos o gerente. Então, na vaga do D, eu vou substituir aqui, ó, X menos G. Fazendo as contas, eu encontro essa expressão aqui. Porém, a gente já sabe que a empresa tem apenas o quê? Um gerente. Tá? Efetuando os cálculos, eu encontro que em relação ao total de funcionários, o valor gasto semanalmente é 160x mais 840, ou seja, a resposta é a letra D e não a letra E. Então, gente, prestem muita atenção. Essa ideia de conhecimento fixo e variável está corretíssima, mas você tem que prestar atenção nos detalhes da questão. Ok? Volto a dizer. Se essa questão estivesse pedindo a quantidade de dinheiro pago em relação à quantidade de diaristas, perfeito seria a letra E. Seria a letra E. Mas está pedindo em relação ao total de funcionários, ou seja, diaristas mais o gerente. Então, não esqueçam, tá? De sempre prestar atenção nesses detalhes. Olha, essa nossa questão lá do início, certo? O gráfico não tem aqui, né, um valor para o ponto B, né? Então, como é que eu faço nesse caso? Primeiramente, eu vou determinar dois pontos, A e B. Na aula passada, a gente já viu como é que a gente calcula o valor de A. Aplicando a nossa famosa fórmula, variação de y sobre variação de x, você encontra o valor do A igual a 1,25. Tá? Só efetuar os cálculos de boa. E para calcular o valor do B, professor, como é que eu faço? Aí eu vou pegar a minha definição da função. Para isso, eu vou escolher ou o ponto A ou o ponto B. Nesse caso, eu vou escolher o ponto B, por quê? Porque o ponto A tem um número decimal, que é 6,25, e eu não estou afim de trabalhar com vírgula, tá ok? Então, eu vou escolher o ponto B. Detalhe, se eu escolher o ponto A, o resultado é o mesmo, ok? Tá, quando eu escolho o ponto A, o f de x, ou seja, o valor do y, é 10. O valor do Azinho é 1,25, que eu calculei bem aqui. O meu valor do x no meu ponto B é 6, mais o B, que é o valor que eu quero calcular. Fazendo-se as continhas, o meu valor do B é 2,5. De posse de A, de posse de B, eu venho e monto a minha função. Tá ok? Então, quando não tiver, certo? Quando você não identificar de cabeça quem é o valor do B, você tem que fazer desta forma. Determina o ponto A e o ponto B, aplica o valor do A nesta expressão. De posse de A, você escolhe um ponto, A ou B, substitui na nossa função, certo? Os valores devidos e calcula o valor de B. Matou a questão. Por exemplo, essa questão aqui que foi cobrada no Enem de 2016. Novamente, ele te deu este ponto e te deu este ponto. O gráfico não está tocando o eixo Y em lugar nenhum. Então, eu não posso, não vá cometer o erro de dizer que, nesse caso, o valor do B é 27. Por favor, não é 27, porque o gráfico não está tocando o eixo Y ali. Tá ok? Então, como é que eu faço, professor?
Como ele é ano, gente, essa é uma dica. Quando a questão envolver anos, você pode considerar o seguinte: esse aqui como se fosse o ano 1 ou o ano 0, tanto faz. Aí você vai somando, tá? 2007, 1, 2008, 2009. Então, 2011 vai ser o ano 5. Então, no ano 1, que é o 2007, é 27. O ano 5, que é o 2011, vai ser 48, certo? Vai ser 48. Ele quer, na realidade, 2013, ou seja, ele quer saber qual é o valor do ano 7. Então, eu vou montar o ponto 1, 27, ou seja, 2007 o ano 1, e 2011 vai ser o ano 5, então 5,48. De posse de A, de posse de B, eu venho e determino o meu valor de A usando, novamente, variação de Y sobre variação de X. É só substituir os valores que estão no ponto. Calculei A, professor. E agora como é que eu faço para calcular o B? Vou escolher ou o ponto A ou o ponto B. Nesse caso, eu escolhi o ponto A. E vou substituir aonde, professor? Nesta minha expressão aqui. No ponto A, o valor do Y é 27. O valor do meu Azinho, eu já calculei, 5,25. No meu ponto A, o valor do X é 1. E o B é o valor que eu quero calcular. Efetuando os cálculos, eu determino que o meu ponto B é 21,75. De posse de A, de posse de B, eu volto para a minha expressão e, substituindo, eu determino o valor da minha função. Porém, neste caso, ele não queria que você determinasse o valor da função. Ele queria que você determinasse a porcentagem em 2013. 2013, tá ok? Ora, 2013 a gente já viu que é o ano 7. Ou seja, quanto vale o valor do f de 7? Fazendo os cálculos, você determinaria que era 58,50. Portanto, a resposta seria a letra B. Tá ok? A letra B. É claro que esse tipo de questão você pode também resolver de outra forma, mas tem pessoas que resolvem de uma forma brilhante. Fique à vontade. Mas, a princípio, usando assim, a matemática pura, digamos assim, mais calculista, seria dessa maneira, tá ok? Calculo A, substituo, escolho um ponto, substituo na minha fórmula, calculo B, tá? Outra questão do Enem 2009. Novamente, o Enem não trouxe gráfico, ele trouxe forma de tabela. Mas a ideia é a mesma, tá? Você pode pensar o seguinte, o ponto A é 5 a 6,35. Quando o x for 10, o y é 6,70. Por aí vai. Para eu calcular o valor do ponto A, aplico a minha fórmula, variação de y sobre variação do x, e determino o meu valor do A. Gente, às vezes quando você for resolver uma questão, você tem que ser muito esperto. Se eu já tenho o valor do A, ou do B, se for o caso, eu já vou olhando para minhas opções. Já vou olhar para as minhas alternativas, para eliminar os absurdos. Essa questão, de posse do valor do A, você nem precisaria perder tempo calculando o B. Por quê, professor? Porque as alternativas são essas daqui. A única alternativa onde tem A igual a 0,07, a única alternativa qual é? A alternativa é. Preciso calcular o valor do B? É claro que não. Não preciso calcular o valor do B. Então, eu já economizei tempo para a questão seguinte. Então, assim, essa esperteza você tem que ter. Calculei o valor do A ou do B, já olhe para as minhas alternativas. Claro, se a questão estiver pedindo o valor da função, né? A expressão da função. Se não estiver pedindo a expressão da função, como na questão anterior, aí você tem que calcular o valor do B, certo? Mas se estiver pedindo só o valor, só a expressão da função, calculei A ou calculei B, já vou para as minhas alternativas para eliminar o absurdo, ou, como é nesse caso, já matar a letra E. Com certeza é a letra E porque é a única que tem 0,07 como coeficiente A. Tá ok? Mas, para calcular o valor do B, né, novamente, eu vou escolher um ponto, vou escolher o ponto A. Pego, substituo na minha função. No ponto A, o valor do y é 6,35. O valor do Azinho, eu já sei que é 0,07. O valor do x no ponto A
é 5, mais o valor do B. Fazendo os cálculos, eu já sei que o meu B é 6. Resposta da letra E. Tá ok, gente? Então, assim, são algumas questões que o Enem pode trazer para a gente, aonde não vai ser possível de cara você determinar o valor de B ou o valor de A. Tá ok? Não esqueçam, o valor do A, variação do Y sobre variação do X. Tá ok? E em algumas questões, você necessariamente, se for só para olhar a expressão da função, de posse de A ou de posse de B, você já elimina alguns absurdos. Então, tem que ser esperto, tá ok? Então, não esqueçam que você tem que ter 3 habilidades no Enem. Identificar as relações, analisar gráfico e resolver problemas do cotidiano. E nós estamos aqui justamente para aprender ou para desenvolver e melhorar essas habilidades. Tá ok? Então, contem comigo e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tá ok? Muito obrigado.